O nosso primeiro assunto é a alta no preço dos alimentos, né? Que levou o Ministério da Justiça a notificar alguns supermercados. Ontem, porém, a pasta da Economia questionou essa atitude com receio de que poderia levar ao controle aí, de valores, né? Tudo o que o ministro, como o Paulo Guedes, que defende os ideais liberais, a não interferência na economia, não quer. O incômodo foi manifestado num ofício à Secretaria Nacional do Consumidor, que é subordinada ao ministro da Justiça, André Mendonça. O nosso produtor Caio Pussi ligou para o ministro da Justiça, falou com ele, o ministro falou: olha, infelizmente não posso falar com vocês nesta manhã porque estou embarcando para uma missão no Paraguai. Não vou ter tempo de falar com vocês às 8 horas da manhã, que é justamente o horário do embarque, mas de qualquer forma, o presidente da República teve que entrar aí em campo, né, para acomodar as coisas entre as duas pastas. O presidente, aliás, Jair Bolsonaro, que garantiu ontem mais uma vez: não haverá controle de preços para a felicidade do ministro da Economia, Paulo Guedes. Medidas tomadas pelo governo. Falei com o André Mendonça, falou comigo, posso botar a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor para investigar, perguntar para supermercados por que o preço subiu? Eu falei, pode, e ponto final. Porque ao chegar a resposta, pode ser que o errado somos nós. Pode ser o governo toma providência, e ponto final. Né? Então, uma das providências tomadas foi em comum acordo ali o Paulo Guedes e a Tereza Cristina, né? O Brasil vai importar 400 mil toneladas de arroz sem o imposto de importação. É exatamente o que a gente espera, né? Que a situação aí, que não haja conflito entre as pastas, que não haja um tabelamento de preços, né? Porque isso seria muito prejudicial aí para a nossa economia, e que nós possamos enxergar também, eu sei que é difícil falar isso aqui, mas que nós possamos enxergar um pouquinho também o lado daquele que é o produtor de arroz, né? Imagine só, durante essa pandemia todo mundo sofreu, teve redução aí de vencimentos, de ganhos, né? De investimentos. Teve o problema da seca, que foi muito forte no sul do país, né? E agora, o que os produtores de arroz estão tentando fazer é recuperar um pouco, né? O que foi perdido, né? Tentar se manter diante dessa pandemia. E o governo tomou algumas medidas, não dá para dizer que o governo está assistindo essa situação. A própria ministra Tereza Cristina trouxe a informação aqui em primeira mão para a Rádio Bandeirantes, numa entrevista exclusiva ao jornal Gente nessa semana, da decisão que foi tomada de se zerar, né, a alíquota para a importação do arroz. Então, esse é o cenário que está colocado. O povo está torcendo o nariz, né, Cláudio Humberto, Thaís, porque o arroz está muito caro, vai continuar ainda com esse patamar mais elevado por um tempo, até que as coisas se acomodem. O fato é, Cláudio Humberto, que não está dando para fazer nem o arroz e feijão, viu? Não dá para tocar com o arroz e feijão, como se diz por aí, por conta dessa alta no preço do arroz nas últimas semanas. Muito bom dia para você, Cláudio. Muito bom dia, Pedro Campos, bom dia, Thaís Freitas, bom dia, São Paulo. Olha, a gente vê que há no governo poucas pessoas, poucas autoridades dispostas a defender as iniciativas do próprio governo em relação a essa questão do arroz, né? A única coisa sensata, correta, que é feita pelo governo foi a decisão tomada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, aliás, antecipada aqui durante a entrevista a este programa, para zerar o imposto de importação do arroz até o final do ano, no limite de 400 mil toneladas, e com isso inundar o mercado com esse arroz importado, forçando, portanto, a baixa de preço. Essa política de regulação de estoques, regulação de preços, é uma política que cabe mesmo ao governo fazer. Talvez o governo tenha entrado nessa história tardiamente, né? Agora, todas as iniciativas do governo foram desastrosas. Essa história de fazer apelo patriótico ao pessoal de supermercados, essa história de o Ministério da Justiça notificar a cadeia produtiva com relação ao preço, etc. Isso tudo é coisa que lembra o boi no pasto do Sarney, que foi um desastre também, né? Naquela ocasião, quando se atribuía ao produtor a pressão dos preços. O presidente, para fazer aquele apelo patriótico, ele tem que fazer apelo patriótico também, por exemplo, à Petrobras, né? Para suspender a sua política, uma política cruel, implantada ainda no governo Michel Temer pelo então presidente da empresa, Pedro Parente,
que estabelece reajustes no preço do combustível diários, né, quase diários, pressionando os preços do setor logístico, né, de escoamento da produção, etc. Enfim, são tantos. Aí tem que pressionar patrioticamente lá os fabricantes de pneu, dos caminhões que transportam a mercadoria, porque também fazem parte ali da cadeia de custos, né, para fazer com que o arroz chegue na nossa mesa. Então, assim, vamos esperar para que o governo restabeleça a sensatez nessa questão, deixa isso a cargo da ministra da Agricultura, que age sempre com muita competência, e, olha, ministro da Justiça se metendo nisso, eu tenho certeza que é a falta de argumentos ou de meios de defender o próprio ato que faz com que o ministro da Justiça evite conceder entrevistas. Bem, hoje, Cláudio Humberto, Pedro Campos, ouvinte da Rádio Bandeirantes, bom dia, primeiramente. Adoro quando o ouvinte dá bom dia aqui pra gente. Aliás, quando o ouvinte quiser participar, só mandar a mensagem pelo WhatsApp 11 999 048756, com seu nome no começo, depois o lugar onde você está falando, a sua mensagem, pode comentar, por exemplo, sobre essa questão. Eu fico pensando, Cláudio, hoje aqui a gente tem uma entrevista da pessoa que tem essa caneta na mão, que ela responde ao ministro da Justiça, é a Juliana Domingues, titular da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Ela deu uma entrevista para o jornal O Globo. Vou ler um trechinho aqui. Há risco de tabelar preço? A pergunta. E ela responde o seguinte: o que fazemos é monitorar ao identificar preços muito elevados e verificar se a prática abusiva, pedimos informação para toda a cadeia produtiva. O que estamos fazendo é averiguação de preço abusivo. Então, qual é o objetivo da ação? Temos obrigação de fazer levantamentos e defender o consumidor. Isso não é intervir. E aí são coisas muito diferentes, não é? Fazer o levantamento é fácil. Aliás, está fácil para o governo, né, Cláudio? A ministra Tereza Cristina nos deu uma entrevista esclarecedora aqui. Falou sobre problemas no plantio de arroz, a diminuição da área plantada dessa cultura no Brasil nos últimos anos, o dólar mais caro, o real desvalorizado, exportação em alta. Parceiros do Mercosul que sempre exportaram para o Brasil, dessa vez venderam para outros lugares, Uruguai e Paraguai. Esse todo é o caldo. Então, não é que o produtor de arroz está dizendo o meu preço continua igual. Aí lá na gôndola o preço está mais alto. Aí, de uma forma paternalista, eu ia criar uma palavra aqui, mas me corrigi, o governo vai lá e fala, bem, seu supermercado, faça aqui, de uma forma patriótica, mude esse preço. Não é isso. Aumentou o preço no começo, não é? Então também não adianta a gente querer que o agronegócio seja, e como tem sido, e ainda bem que tem sido, o motor da economia brasileira nesses últimos tempos e agora na pandemia mais ainda, porque foi o único setor que cresceu, enquanto outros recuaram e recuaram pesado. Indústria recuou pesadamente, serviços então nem se fale. O agronegócio teve sim melhor desempenho, agora é commodity, não adianta. Não adianta a gente se rebelar com uma coisa que não está na nossa mão. Eu tô até curiosa para saber qual é a opinião do ouvinte da Rádio Bandeirantes, porque deve ser bom você, de uma forma ali, precisando de ajuda, com dificuldade de pagar conta, imaginar, e aí para mim isso é imaginação, não é realidade, que existe alguém muito forte, poderoso, que pode, entre aspas, lhe defender, né? É uma visão de Estado que a gente tinha ali, talvez no Estado Novo, Getúlio Vargas, coisa muito antiga, não é? Hoje não dá mais, porque não é possível essa intervenção. Como é que você vai obrigar o cidadão a plantar arroz? Como é que você vai obrigar o cidadão a vender o arroz por um preço mais baixo do que ele consegue, vendendo para um terceiro? Existem outras formas de regular. Da mesma forma como também, em relação à ponta final, se a gente está numa economia de livre mercado, a rigor, cada um coloca o preço que quiser, não é? É isso que... Não adianta a gente querer só ter o bônus de uma opção e não querer ter o ônus da conta. E esse é o ônus também. Enfim, aqui o caminho aberto para o nosso ouvinte, 11 999 04 8756. E tem entrevista chegando com quem entende sobre esse assunto para nos ajudar a entender o que de fato
está acontecendo agora nesse mercado de arroz e de outros produtos agrícolas também que tiveram alta de preço e estão chegando mais caros ao consumidor, né, Pedro? Exatamente. O professor de economia da FGV Agro, Felipe Serigati, está conosco ao vivo nesta manhã aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes para conversar um pouco conosco sobre esse assunto. Professor, bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia, tudo certo? Quem que tem razão nessa história toda aí? Quais são os pontos positivos aí dessas medidas todas que estão sendo tomadas que o senhor vê para tentar equilibrar um pouco a crise aí do preço do arroz? Então, vamos por partes, né? Concordo com o que foi colocado. Gente, não tem vilão. Não existe essa coisa de vilão. É apenas um equilíbrio de oferta e demanda. Então, se você tem uma demanda mais aquecida e a oferta não consegue acompanhar, o preço vai subir. Assim como se fosse o oposto, né? Tivemos ali uma situação de uma super safra e a demanda não acompanhou, o preço cai. Gente, não tem vilão. Das medidas colocadas, né? Felizmente abrimos mão daquelas que a gente já sabe, seja por experiência nossa, seja por experiência de outros países que não funcionam. Por exemplo, essa ideia de tentar tabelar o preço, de quase que aquela frase famosa, né? Caçar boi no pasto. Gente, nós tentamos isso lá no Plano Cruzado, no Plano Verão, no Plano Brest, no Plano Collor. Não funcionou. A gente vai tentar de novo essa estratégia. Aí surgiu uma outra opção, que era de tentar tributar as exportações, para tentar fazer com que o incentivo para encaminhar esse produto para o mercado externo fosse menor. No curto prazo até poderia trazer algum alívio para o mercado interno, mas isso deixa uma conta muito amarga no médio e longo prazo. E para avaliar isso, basta olhar aqui do lado, nos nossos colegas aqui na Argentina, que fizeram isso, né, ao longo, por exemplo, da primeira metade dessa década, tributar exportações de produtos agropecuários, e o resultado disso é que o agro argentino, que é sensacional, mas não conseguiu ter a mesma evolução que o agronegócio brasileiro. A solução que acabou, a sugestão de política que acabou vingando, que é justamente de facilitar a importação desse produto. Então, tendo uma carência do produto aqui no mercado interno, vamos abrir os nossos portos, vamos reduzir as tarifas de importação e permitir que um produto que venha de fora possa ajudar a abastecer o mercado interno. Porém, é importante também a gente alinhar as expectativas, né? Não vamos imaginar que, ao fazer isso, o preço do arroz vai voltar àquele patamar que estava em janeiro. Não, até mesmo porque a quantidade a ser importada não é tão grande assim comparado com a demanda interna, e seja porque esse arroz vai entrar aqui no Brasil no momento em que o dólar está mais caro. Então, esse arroz ele já vai entrar mais caro aqui no Brasil do que estava, por exemplo, em janeiro desse ano. Em outras palavras, não tem vilão, não tem mágica, é apenas um equilíbrio de oferta e demanda. Professor, muito bom dia. Quer dizer, podemos entender que o produtor de arroz, o setor, né, do produtor de arroz, na verdade está vendendo o seu produto onde pagam mais por ele, né, e é o mercado internacional. Eu queria que o senhor explicasse isso, porque o produtor de arroz, durante muitos anos, sofreu muito, né? Reclamou muito de vários baques aí na cadeia produtiva, incluindo, é bom lembrar, aquela desastrosa decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à reserva indígena Raposa Serra do Sol, que era uma grande produtora de arroz. Enfim, o fim daquilo também provocou um certo desarranjo. Eu queria que o senhor explicasse exatamente isso, né? Que aprofundasse essa explicação de que por que é que, apesar disso, né, apesar da importação, o arroz que vai ser importado também vai chegar aqui mais caro do que normalmente chegaria em razão do momento do mercado internacional. Então, assim, que o preço do arroz não vai voltar mesmo aos patamares de antes, não é? Então, exatamente, mas por partes, né? Então, em primeiro lugar, começar do início para o fim. Quer dizer, a gente não está dizendo aqui que o arroz vai ficar agora eternamente mais caro. Não, não é isso, gente. A gente já viu outros produtos agropecuários, né,
tendo essa forte elevação de preço, né? Se eu puder puxar na memória, vocês vão lembrar, por exemplo, a inflação do tomate, a inflação do feijão, que pegou a gente nos últimos anos. E aí o que acontece? O preço sobe. O produtor no próximo ciclo vai olhar e falar assim, opa, o pessoal está pagando esse preço pela saca do meu produto, rapaz, vou investir em tecnologia, vou aumentar minha produtividade e vou produzir mais. Chegando então uma quantidade maior de produto no mercado, esse preço retoma sua trajetória de equilíbrio de longo prazo. Ou seja, já vimos isso acontecendo e a inflação na parte de alimentos, em geral, são choques temporários, não são choques estruturais. Segundo ponto, quando a gente olha para o mercado de arroz, mas isso não vale apenas para arroz, vale para diversos produtos agropecuários. Não é essa coisa assim, o produtor está olhando e está dizendo, rapaz, eu acho que eu consigo cobrar um pouco mais caro pelo meu produto. Ele não decide muito o preço pelo qual ele vai vender o seu produto. É o que em economia a gente chama, ele é um tomador de preço. O preço é ditado pelo mercado. Você vai lá descontar o custo do frete, você encaminhar para o mercado consumidor, para você encaminhar para o porto, mas em linhas gerais, esses preços seguem justamente a mesma tendência. Vamos lembrar que nesse ano a gente teve um problema de safra no leste asiático, né, que é os grandes produtores e consumidores de arroz. Faltou arroz justamente onde se mais produz, onde se mais consome. Não tem o que fazer. O preço do arroz lá fora acabou subindo. Mais do que isso, esses consumidores foram atrás de países que tinham excedentes que pudessem vender esse produto para eles. Apesar, e olha que curioso isso, né? Apesar do preço do arroz estar mais aquecido aqui no mercado interno, saíram os números da projeção de safra do IBGE essa semana, a safra 2020 de arroz está projetada para ser mais de 6% maior do que foi em 2019. Ou seja, do lado da produção, a quantidade ofertada que chegou também foi grande. E, por fim, o último detalhe, que aí é mais uma curiosidade minha, por que a gente está olhando tão forte para o arroz? O arroz, por acaso, foi o produto, inclusive ali, dos itens mais básicos, que mais subiu ao longo desse ano? Então, arroz, se a gente for pegar aqui os números do IBGE, do IPCA, a alta acumulada do arroz em 2020 é de 19,25%, redonda, 19%. Quanto que aumentou o feijão preto? Quase 29%. Quanto que aumentou o leite longa-vida? Quase que 23%. Então, gente, a alta do arroz é significativa? Sem dúvida alguma. É a única que nós estamos observando? Não. Nós estamos observando uma inflação de alimentos. Isso se deve ao dólar, isso se deve também a uma demanda mais aquecida aqui no mercado interno. Em outras palavras, gente, não tem vilão. É apenas um equilíbrio de oferta e demanda, um equilíbrio de mercado. O professor Felipe Serigatti, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas Agro, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Professor, muitos ouvintes fazendo a mesma pergunta, então vou colocar uma aqui que resume a dúvida dos ouvintes da Rádio Bandeirantes em relação a essa questão toda. Agora sim. Bom dia, queria entender uma coisa. Nós exportamos arroz e precisamos importar arroz. Qual que é a lógica disso? Desculpa, não entendo muito disso, eu queria entender isso aí. Bom dia, meu nome é Cláudio Herrero da Moca. Obrigada, Cláudio. Sabe, professor, muitos ouvintes perguntando isso. Qual é a lógica, não é? A gente exporta para depois importar. É desse jeito que funciona mesmo? Não é exatamente dessa forma, né? Então, ao longo de um ano, né, a gente pode ter períodos em que a gente vai ter excedentes aqui, e aí a gente pode encaminhar esse excedente para fora, e em outros períodos, na verdade, faltar esse produto e a gente trazer esse produto, por exemplo, de algum parceiro do Mercosul. Mais do que isso, às vezes você pode ter, para determinadas localidades, ser mais rentável você encaminhar esse produto para fora. Para outras localidades, mais rentável é você nem comprar o produto do próprio mercado brasileiro. Fica mais fácil, por exemplo, você tentar fazer esse produto do Uruguai, da Argentina. Então, o Brasil é grande pra caramba e diversas regiões têm dinâmicas distintas, né? Em termos líquidos, quando a gente faz a soma entre exportação e importação,
O Brasil não é um grande exportador de café. Às vezes tem anos que ele se torna um importador líquido. Em geral, esse saldo do mercado externo é praticamente um fator de ajuste. Quando a demanda interna está mais aquecida, a gente acaba importando, e quando sobra algum excedente aqui no mercado interno, a gente acaba exportando. Mas no caso do arroz especificamente, a gente vende muito barato o nosso arroz e compra um arroz muito caro, professor? Esses preços eles são mais alinhados, né? Então, se a gente fosse vender esse arroz mais caro, uma fração ainda maior seria exportada, de forma que o preço aqui interno subiria, fazendo esse equilíbrio que a gente chama de mecanismo de arbitragem. Gente, isso aqui é preço de commodity. Preço de commodity, de novo, o produtor, em geral, ele é tomador de preço. Então, esse preço, ele é... Por que o dólar? A gente fala que, puxa vida, o dólar, alto dólar acaba impactando fortemente o preço de produtos agropecuários. Porque no processo de formação desse preço, não se dá apenas a dinâmica aqui no mercado interno, se dá muito do que acontece nas principais praças lá fora que fazem a precificação desse produto. No caso do arroz, destaca a Tailândia. Então, o preço subiu ali, gente, esse preço vai subir e não é apenas no Brasil, é em diversos outros mercados que têm a sua economia mais aberta. Então, não tem muito essa lógica de que, puxa vida, ele vai ganhar mais se exportar. Você pode ter algumas situações como ele recebe antes. Então, para alguns canais, a liquidez é maior. Se eu for vender para uma rede varejista aqui, eu vou levar, sei lá, 45, 60 dias para receber minha venda. Agora, se eu jogo para um outro canal de distribuição, eu recebo esse valor quase que imediatamente. Mas em termos de valor mesmo, de preço, nível do preço, você tem uma grande convergência. Professor, eu gostaria de saber que o senhor explicasse ao nosso ouvinte se há risco de o mesmo fenômeno, ou se é iminente o risco de o mesmo fenômeno acontecer com outros produtos do nosso agronegócio. Então, mas depende que tipo de risco. Se for risco de preço, a gente tem observado elevação de preço de diversos produtos, né, dentro do universo agro. Desabastecimento, o senhor vê risco, professor, no caso do arroz? Perdão, eu acabei falando junto com você, não entendi a pergunta. Não, porque eu ia emendar. Desabastecimento, então, o senhor vê risco no caso do arroz? Não, em geral, gente, aqui no Brasil, quadros, por exemplo, de insegurança alimentar, não é falta de disponibilidade de produto. Aqui no Brasil é falta de renda. Nós somos um grande produtor agropecuário, na verdade, nós somos até exportador, se não for o maior, um dos maiores exportadores de alimentos do planeta. Ao longo dessa pandemia, inclusive, o agro brasileiro teve um papel sensacional, porque a nação que quisesse encostar o seu barquinho aqui nos nossos portos, saíram com os containers cheios. Só tinha que acertar o preço. Coisa que em outros grandes produtores, outros grandes países produtores de alimentos, isso não aconteceu durante a pandemia. Tivemos, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, em que frigoríficos, né, de proteína animal tiveram problema de contaminação do Covid-19, de vírus. Tivemos problemas, por exemplo, na Rússia ou na Argentina, que fecharam seus portos e impediram a exportação de alguns grãos. Coisa que do lado do Brasil, não. A safra foi grande, abasteceu, o agronegócio brasileiro abasteceu o mercado interno e ainda conseguiu atender às exportações. Veja como isso não é novidade. Vamos voltar um pouquinho no tempo. A gente está agora na virada do ano, né? 19 para 20. Quem que era o vilão da inflação de alimentos, vocês lembram? A carne? A carne. O churrasco estava mais caro. Teve problema de desabastecimento? Não, teve problema de produto mais caro. Então, desabastecimento não é... Gente, no caso brasileiro, a gente não está mais operando lá nos anos 70, nos 80, que tinha aquelas longas filas para ter acesso a produto. Não. Só que para conseguir fazer isso, o mercado tem que funcionar. Quando a demanda estiver mais aquecida que a oferta, o preço sobe. Quando a oferta estiver mais aquecida que a demanda, o preço cai. Insisto, acho curioso, né? Entenda a importância do arroz. Mas, gente, quando a gente olha para a cesta básica, tem diversos outros produtos
cujo aumento de preço também tem sido expressivo. Por exemplo, óleo de soja. Gente, óleo de soja, a alta acumulada no ano está em 13%. Então, não é exclusividade do arroz. Nós estamos passando por um fenômeno de inflação de alimentos. Queria agradecer ao professor Felipe Serigati, professor de Economia da FGV Agro, pela esclarecedora conversa aqui com a gente. Obrigada, hein, professor? Até uma próxima. Eu que agradeço. Bom dia a todos.